2 Timóteo capítulo 3, versos 1 e 2, está escrito: Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Uma pergunta que muitas pessoas têm feito é se essa pandemia provocada pelo coronavírus tem a ver com o final dos tempos. Será que Jesus está voltando? Seria essa doença uma das pestes mencionadas por Jesus em Mateus 24, durante o sermão escatológico que ele pregou? Certamente, se observarmos o texto de Paulo a Timóteo, onde o apóstolo lista uma série de falhas terríveis no comportamento do ser humano, vamos nos lembrar do modo de agir de muitas pessoas que conhecemos. E baseados nisso, podemos até ser convencidos de que chegamos ao fim, de que a qualquer momento Jesus poderá voltar para buscar a sua igreja. Porém, não podemos pegar apenas um fato isolado e deduzir que esse é o tempo apocalíptico previsto nas Escrituras. A pandemia até parece apontar para o fim dos tempos. Mas se você perguntar aos estudiosos, aos teólogos que passaram anos estudando o Apocalipse, verá que, de forma geral, a maioria deles concorda que ainda não é o juízo final. Nós cremos que o mesmo Jesus que um dia subiu aos céus haverá de voltar para buscar a sua igreja. E a Bíblia nos fala a respeito disso. Seremos arrebatados, e os que forem deixados para trás sofrerão um tempo de calamidades. A palavra de Deus é muito específica sobre o que vai acontecer no fim dos tempos. E esses acontecimentos ainda não se realizaram. Um dos eventos principais é a reconstrução do antigo templo de Jerusalém, o que ainda não foi realizado. O foco principal que precisamos ter em mente é Israel, que é considerado como o relógio profético de Deus. Muitas coisas acontecerão em Israel antes de chegarmos ao arrebatamento da igreja e depois à tribulação. A pandemia pode até ser considerada como um alerta de Deus para levar o seu povo ao arrependimento e as pessoas, de modo geral, a se voltarem para ele. Certamente, esse tem sido um bom tempo para refletirmos sobre a nossa vida, sobre a maneira como temos nos comportado, sobre a importância que temos dado aos bens materiais, às riquezas, e como temos nos afastado dos propósitos de Deus. Mas ainda não é o tempo do juízo de Deus. Quando vemos tempos difíceis na economia, na política e na saúde pública, temos que reconhecer a situação como uma oportunidade que o Senhor nos dá para que nos humilhemos diante dele, o que por sua vez vai permitir que ele nos cure e restaure a nossa nação. Essa pandemia não é um sinal da volta de Cristo. Existem outros sinais, mas não a pandemia. Tem pessoas associando com os textos de Mateus 24 ou de Lucas 21. Mas quando a Bíblia fala de pestes ou epidemias, ela usa esses elementos como forma de Deus manifestar o seu juízo contra os ímpios, contra aqueles que se opõem a ele, como aconteceu, por exemplo, com as pragas do Egito. Ou seja, se a pandemia estivesse atingindo somente aqueles que não acreditam em Deus, poderia ser considerado como um sinal do fim dos tempos. Mas o fato é que todos nós, servos de Deus ou não, estamos sendo atingidos por essa crise e por essas mudanças.
temos que estar sempre preparados para nos encontrarmos com Deus. Seja através do arrebatamento da igreja ou através da nossa própria morte, porque não sabemos quantos serão os nossos dias aqui na terra. As pessoas que têm medo desse dia grandioso é porque não entregaram a sua vida a Jesus de forma verdadeira e por isso temem o julgamento de Deus. Não importa para nós sabermos qual é o dia exato em que Jesus vai voltar. Importa sim andarmos em santidade diante dele. Devemos continuar orando uns pelos outros, servindo e amando uns aos outros, compartilhando a palavra de Deus com as pessoas. O alerta de Jesus, quando ele trouxe este ensinamento, não era para colocar medo e desespero nos seus discípulos, mas ele estava ali alertando-os para que eles não fossem enganados por falsos profetas. E infelizmente, isso é o que tem acontecido nos nossos dias. Líderes que pregam um falso evangelho, que prioriza a prosperidade e as riquezas e despreza a importância do arrependimento. Desde os primórdios, sempre que surgem acontecimentos significativos na humanidade, aparecem pessoas que querem associar esses acontecimentos à volta de Cristo, adotando um discurso que foca mais na incitação do medo do que no convite para que as pessoas conheçam o amor de Deus. Jesus já alertou seus discípulos sobre os falsos profetas, que se aproveitam de eventos que fogem à normalidade para respaldarem os seus falsos ensinamentos. Se fôssemos pensar dessa forma, uma pessoa que presenciou a gripe espanhola ou uma das guerras mundiais teria muito mais motivos para acreditar que, naquele momento, era chegado o fim do mundo. O que Deus quer de mim e de você não é que fiquemos calculando o dia da vinda de Cristo. O que Jesus quer é que, quando ele voltar, encontre um povo vigilante, ativo na sua obra, apaixonado e dedicado. As características que Deus aprecia em nós não têm a ver com o nosso conhecimento bíblico, mas ao tempo em que nos dedicamos à oração, o quanto estamos andando na luz, o quanto temos tido compaixão pelos perdidos e o quanto dispomos da nossa vida e dos nossos bens para servir aos necessitados, sendo sal e luz na terra. Eu termino essa mensagem com as palavras de Jesus ditas em Mateus capítulo 24, versículo 4 e em Atos capítulo 1, versículo 7. Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos por Tua palavra e pelo Teu amor. Que estejamos sempre preparados para a volta do Teu Filho Jesus, que virá para buscar a sua igreja. Nos ajude a andar em obediência e em santidade. Não queremos perder o nosso foco como igreja, mas sim continuar cuidando de todas as coisas preciosas que o Senhor colocou em nossas mãos. A nossa vida, nossa família, nossa saúde, a nossa intimidade contigo. Nos ensina a amar o nosso próximo como a nós mesmos, assim como Cristo nos amou. Nos ajude a vencer a crise provocada pelo coronavírus. Dê sabedoria e empatia aos nossos governantes para tomarem as decisões corretas. A nossa esperança está em Ti, e não importa o dia ou a hora em que o Senhor voltar, queremos estar preparados para nos encontrar contigo. Não com medo no nosso coração, mas com a certeza de que recebemos e guardamos a Tua palavra
e o teu amor dentro de nós. Nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e ative as notificações. Não deixe de compartilhar essa mensagem com seus contatos. Se quiser apoiar o nosso projeto, seja membro do canal. E no primeiro comentário fixo desse vídeo, deixe o seu pedido de oração. Eu vou orar por você e pela sua família. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.